Fala pessoal, tudo bem? Professor Edmar Santos. Olha só, a gente vai trazer para você aqui a correção referente à parte de legislação aplicável ao CBMDF do sexto simulado aplicado aqui na missão 93. Então, foi importante analisar essas questões. Você que fez o simulado, você que não fez o simulado e que vai realizar em um segundo momento, aí mesmo da sua casa, analisando as questões, ou só vai acompanhar essa correção, foi importante analisar bem as questões, porque essas questões vão trazer para nós um nível de compreensão detalhado de alguns aspectos que a gente vai chamar a sua atenção. Considero que as questões foram boas, tá? São questões que um nível de conhecimento que está adequado, na minha opinião, para aquilo que foi exigido nos próximos concursos. Agora, a gente não vai se pautar só nisso. A gente vai sempre trazer aqui para vocês um nível de detalhamento maior sobre esse conteúdo para que você tenha a melhor preparação possível. Quem me conhece sabe, a gente não fica aqui navegando em águas rasas, a gente vai sempre procurar aprofundar quanto mais o conteúdo específico de legislação, porque é um diferencial para a sua prova, foi um diferencial para os outros concursos e vai continuar sendo diferencial para a sua prova. Sem mais delongas, vamos aí para as nossas questões, está aí na sua tela, vamos analisar conosco a primeira questão. Questão número 51. A Lei 7479, e aí a gente já sabe que quando está falando da Lei 7479, está tratando especificamente do Estatuto do CBMDF, a lei dispõe sobre os aspectos disciplinares e de justiça no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Com base na lei, é correto afirmar. Aqui eu vou trazer um conhecimento para você que talvez você ainda não tenha captado e que logo esse enunciado ele já traz para ti aí uma compreensão ampliada daquilo que a gente vai falar. Quando a gente fala de aspectos disciplinares, é diferente da gente falar de aspectos judiciais. A gente já sabe que aqueles que ferem obrigações e deveres, bombeiros militares, ou eles cometem crimes, ou eles cometem transgressões disciplinares. As transgressões disciplinares no âmbito do CBMDF, elas estão apoiadas por meio do RDE, que foi aprovado pelo decreto 4346 de 2002. É importante ter acesso a esse conhecimento, por quê? Porque quando a gente fala lá das modalidades de recursos disciplinares, quando a gente fala de queixa, de representação, ou quando a gente fala de reconsideração do ato, que são modalidades de recursos disciplinares, a gente vai encontrar isso estabelecido no RDE. E aí eu já tenho conteúdo até produzido para vocês no meu canal lá no YouTube, trazendo essa diferenciação entre esses recursos e onde é que nós podemos encontrar isso, que está, via de regra, apresentado no texto antigo, no texto já revogado do RDE. Então fica atento a esses aspectos. Agora, quando a gente fala das questões criminais, as questões relativas à justiça, elas estão pautadas sobretudo no Código Penal Militar ou na mudança que nós tivemos especificamente em 2017 da aplicação do chamado Código Penal Comum também aos militares, quando a gente fala do crime militar próprio, do crime militar impróprio, ou do chamado crime militar extravagante. Alguns doutrinadores falam crime militar extravagante ou crime militar por extensão, que com essa mudança que nós tivemos em 2017 no Código de Processo Penal, existe a possibilidade do chamado crime comum ser aplicado ao militar e também ser encaminhado aí do ponto de vista da jurisdição militar. Então ele seria aplicado às questões próprias relacionadas aos militares, mesmo que fosse um crime comum, exceto o Tribunal do Júri, quando se trata do cometimento de crime de militar para civil. Mas a gente não vai avançar muito. Eu só quero que você perceba que existe essa diferença entre as questões disciplinares e as questões de justiça. E essa diferença vai se dar também na aplicação da sanção. Quando a gente fala, por exemplo, e aqui vai ter uma questão que a gente vai trazer isso. Quando a gente fala, por exemplo,
detenção ou da prisão disciplinar é diferente da gente falar de detenção ou reclusão, porque a medida de reclusão é a medida própria judicial. E a gente vai trabalhar nessa questão e esses aspectos, essa colocação de palavras, elas são importantes para você. Porque se eu estiver falando de reclusão, não tem como eu estar falando especificamente de uma medida disciplinar. Eu estou falando de uma medida judicial. Mas quando eu estiver falando de detenção ou de prisão, aí sim eu começo a olhar para os aspectos de cerceamento de liberdade dos militares do ponto de vista da legislação militar no que diz respeito à prisão e à detenção administrativa, que a gente já sabe que não pode ultrapassar o prazo de 30 dias. Então, tudo isso para a gente compreender só o que o enunciado diz, ó, os aspectos disciplinares e de justiça no âmbito do CBMDF, é correto afirmar. Então, vamos analisar os itens e tentar compreender como é que ele está trazendo isso aí. As sanções disciplinares no CBMDF são aplicáveis exclusivamente pelos comandantes da companhia. Aqui a gente sabe que não, né? Esse item está errado. Por que esse item está errado? Porque nós temos um órgão próprio no CBMDF que tem a competência de lidar com essas questões disciplinares, que é a nossa corregedoria, a COGED, que é subordinada à controladoria. Então, a autoridade que tem essa competência para aplicar a sanção disciplinar é o corregedor. E o decreto 7163 apresenta para nós, em alguns aspectos, que o controlador pode avocar a competência do corregedor em casos fundamentados, devidamente fundamentados, e em caso de suspeição, tá? Então, fica atento a isso. O controlador pode fazer as vezes de corregedor? Pode, de acordo com o decreto 7163, pode. Mas tem que ser uma situação devidamente fundamentada e em casos de suspeição, o controlador pode avocar a competência. Não é o comandante geral, a autoridade aqui, ó, não é o comandante das unidades, o comandante dos GBMs, que são as autoridades para aplicar sanções disciplinares, não. Essa autoridade é o corregedor, tem que ser garantido o contraditório, a ampla defesa, abre-se um procedimento apuratório, seja um PAP, um PIP ou uma sindicância. Então são processos internos que visam aí trabalhar essas questões próprias relacionadas àquele que comete transgressões disciplinares. Então o item A está errado. B. Os oficiais do CBMDF podem ser submetidos a processos disciplinares conduzidos por praça de maior antiguidade. Isso aqui está errado, né? Não tem o que se falar. Os oficiais podem ser submetidos a procedimentos disciplinares? Claro que podem. Qualquer oficial, qualquer praça, ou seja, qualquer bombeiro, pode ser submetido a um procedimento disciplinar, a um procedimento apuratório. Se ele violou aí deveres, obrigações que envolvem valor e ética, ele pode ser submetido. Agora, dizer que uma praça de maior antiguidade, a praça de maior antiguidade seria o subtenente, ele vai conduzir um procedimento apuratório de um oficial? Negativo. Se nós estivéssemos falando de uma praça especial de maior antiguidade, nós estaríamos falando dos aspirantes. Vão conduzir? Negativo. Nem nos conselhos judiciais, que a gente encontra apresentado na lógica lá do artigo 107 do Estatuto, que vai falar do Conselho Especial de Justiça, e no artigo 113 do Conselho Permanente de Justiça, que seguem a lógica da Justiça Militar, da Auditoria Militar, nem lá esse oficial de menor antiguidade ou uma praça de menor antiguidade, com relação àquele que está sendo apurado, ele pode participar. Mesmo nos conselhos, vão participar aí, no caso dos oficiais, o Conselho Especial de Justiça, a base para definir quem é o oficial que vai participar como juiz militar é o réu. Se o réu for um tenente, no caso dos oficiais que farão parte daquele conselho como juiz militar, ou serão tenentes mais antigos ou serão superiores, tá? Então, tem essa preocupação aí. Então, esse item tá errado, né? Não tem o que se falar aí, esse item tá errado. Item C. As penas de detenção e reclusão
prevista na lei aplicam-se tanto aos oficiais quanto às praças, mas somente com homologação do comandante-geral. Esse item também está errado. E aqui é importante você lembrar daquilo que eu falei. As modalidades de sanção disciplinar que nós temos aplicáveis ao CBMDF previstas no RDE, nós temos um impedimento disciplinar. O que é o impedimento disciplinar? É quando o militar é impedido de deixar a unidade, de afastar-se da unidade. Dentro da unidade, ele pode fazer todas as funções, ele pode trabalhar, ele pode frequentar as agremiações, ele pode ficar no alojamento, se tiver atividade física, ele pode participar, se tiver ali uma instrução, ele pode participar, ele pode fazer qualquer coisa dentro da unidade. A única coisa que ele não pode fazer é afastar-se da unidade, é deixar a unidade. Esse é o impedimento disciplinar. Quando a gente fala de detenção disciplinar, já é diferente. O militar que está detido disciplinarmente, ele tem que ficar recolhido ao alojamento da unidade, mas se ele tiver serviços internos, ele vai poder participar dos serviços internos, e se tiver instruções no quartel, ele vai poder participar das instruções e correr para o socorro normalmente, ou seja, não há prejuízo para o serviço. Mas ele deve ficar recolhido ao alojamento. O detento tem que ficar recolhido ao alojamento, mas não há prejuízo para o serviço. Quando a gente fala da prisão disciplinar, que é a modalidade mais gravosa, esse militar que tiver preso disciplinarmente, ele vai ficar recolhido em local determinado pela autoridade. E se não houver um local próprio determinado por essa autoridade, e ele for cumprir essa prisão disciplinar na unidade, ele também vai ficar recolhido ao alojamento. Só que aqui, diferentemente da detenção, existe o prejuízo, existe total prejuízo para as atividades. Ele não pode participar de agremiações, ele não pode correr para o socorro, ele não pode ficar transitando na unidade, ele tem que ficar recolhido naquele local determinado, porque ele está preso disciplinarmente. Nesse caso, vai ter determinado o horário do banho de sol, ele pode ter banho de sol. Vai ter determinado o horário de visita, ele vai ter horário de visita. Vai ser determinado o horário das refeições, porque ele está preso, é a forma mais gravosa. Então, essas são as diferenças da detenção disciplinar e da prisão disciplinar. Quando a gente fala da detenção e da reclusão previstas na lei, isso aqui a gente tem na lógica do Código Penal brasileiro ou do Código Penal militar, mas significa uma prisão judicial, não é uma prisão administrativa. A reclusão, só para que você tenha ideia, ela pode se dá na forma mais gravosa e ela pode se dar no regime fechado, no regime semi-aberto e no regime aberto. Então, perceba, são institutos próprios judiciais e não administrativos. Então, essa é uma diferença importante trazida por essa questão. Quando ele fala da detenção e da reclusão, pode ser aplicado tanto aos oficiais quanto às praças? Pode, mas tem que ter homologação pelo comandante-geral negativo. Tem que ter, sentença, tem que ser por sentença do tribunal competente. Então, porventura, o militar cometeu um crime de ordem militar e foi condenado no âmbito da auditoria militar do Distrito Federal, no âmbito da auditoria que para nós funciona nas dependências do TJDFT, se ele foi condenado, ele vai cumprir a sanção dele dentro dessas modalidades, regime fechado, regime semiaberto ou no regime aberto. Não tem nada a ver com medida administrativa. Então, perceba, a utilização das palavras são importantes para nós. Não há reclusão no âmbito administrativo do CBMDF. Só existe detenção ou prisão administrativa e nós já sabemos que não pode superar o prazo de 30 dias. Item D. As transgressões disciplinares cometidas pelos integrantes do CBMDF estão sujeitas a julgamento por tribunais civis, de acordo com o Código Penal. Também está errado. A gente acabou de falar que a lógica de tribunal
é a lógica relacionada aí ao cometimento de crime e não de transgressão. As transgressões disciplinares são avaliadas no âmbito da própria corporação por meio do órgão competente, que é a corregedoria. Então tá aí, sobrou para nós o gabarito da questão letra E. Gabarito da questão letra E. A lei permite a aplicação de penas de prisão administrativa, sem prejuízo a outras sanções previstas na legislação militar. Tá certinho esse gabarito. Prevê a possibilidade de prisão administrativa? Sim, a prisão e da detenção também. A detenção, a gente já trabalhou aqui a diferença da prisão para a detenção e do ponto de vista administrativo, que a gente sabe que ambas não podem superar o prazo de 30 dias, tá? Nenhuma das duas aí, ó, nem a detenção disciplinar, nem a prisão disciplinar podem ultrapassar o lapso temporal de 30 dias. Então, perceba aí, ó, questãozinha muito boa, questão tranquila. Vamos para o nosso próximo item. Questão 52. O efetivo dos bombeiros do Distrito Federal é distribuído em quadros. Não serão computados para fins do quantitativo do efetivo do quadro, dentre outros. Eu já vou aproveitar esse enunciado para esclarecer uma outra situação. De fato, o efetivo é organizado em quadros. Nós temos um decreto no âmbito do Distrito Federal, que é de 2017, que ele vai falar do decreto do QDD, é o quadro de distribuição, né? O quadro de distribuição do efetivo do CBMDF, é o chamado QDD, quadro de distribuição do efetivo. Esse efetivo do CBMDF, para fins institucionais, ele é dividido em quadros, porque nós temos os quadros de oficiais e nós temos o quadro geral de praça. E o quadro geral das praças vai ser organizado em qualificações. Isso aí está apresentado lá na Lei 8255. As praças serão organizadas em qualificações. O quadro geral de praça é organizado em qualificações. Qualificação Bombeiro Militar Geral 1, qualificação Bombeiro Militar Geral 2, qualificação Bombeiro Militar Geral 3 e qualificação Bombeiro Militar Geral 4, respectivamente. Nós temos operacional Geral 1, condutor e operador de viatura Geral 2, manutenção Geral 3 e músico Geral 4. Essa é a divisão do quadro geral de praça. E nós temos os quadros de oficiais, que são vários. Nós temos o quadro de oficial combatente, nós temos o quadro de oficial de saúde, onde nós temos os médicos e os dentistas da corporação. Nós temos o quadro de oficial complementar, onde nós temos o pedagogo, o engenheiro, o farmacêutico, o nutricionista, o enfermeiro, o engenheiro eletricista. Tudo isso aqui é complementar. Nós temos o quadro de oficial capelão, onde nós temos os padres e os pastores. E, por fim, nós temos o quadro de oficial administração, que envolve o oficial oriundo da QBMG1, que é o intendente, e o oriundo da QBMG2, que é o condutor. E nós temos também o quadro de oficial especialista, que é para os militares oriundos da QBMG3 manutenção e oriundos da QBMG4. Então, esses são os quadros de oficiais. Então, o efetivo, ó, ele é distribuído nos vários quadros. Quadros de oficiais e quadro geral de praça. Agora, ele quer saber quem não faz parte, quem não vai ser considerado para esse efetivo. Isso aqui você vai encontrar especificamente no artigo 65 da Lei 12086. Lá no 65 da Lei 12086 é que você vai encontrar isso. Quem é que não faz parte, quem é que não é computado, quem é que não é considerado para o efetivo do CBMDF. Os bombeiros militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo. De fato, os designados para o serviço ativo, eles não são considerados para o efetivo do CBMDF. Isso aqui tá certo. Deixa eu ver. Como é que ele quer aqui, ó? Não serão computados. É verdade, então tá certo o item. Eles não fazem parte. Você vai encontrar isso aqui no decreto
no decreto 24.532. Dá uma lida no decreto distrital 24.532, salvo o melhor juízo, esse decreto é de 2005. Dá uma olhada lá. Acho que esse decreto é de 2004, 2005. Ele vai falar que os militares designados para o serviço ativo, eles voltam para o serviço ativo, mas eles não vão estar presentes no efetivo do CBMDF, nos mesmos moldes que o artigo 65 estabelece. Os designados não. Mas e os convocados? E o militar que foi convocado para o serviço ativo? O convocado faz parte. O convocado vai contar. Quem é que não vai contar? De acordo com o artigo 65 da 12086, quem não vai contar os designados. Esse decreto é importante, tá? Vai falar que o designado para o serviço ativo não concorre para promoção, que o designado para o serviço ativo não pode receber gratificação de função de natureza especial, embora o tempo que ele passe, o designado para o serviço ativo, o tempo que ele passe na ativa, vai contar como efetivo serviço para todos os efeitos. Item 2. Os bombeiros militares da reserva remunerada, os da reserva remunerada e os reformados, sujeito à prestação de serviço por tempo certo ao PTTC, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, também está certo. O decreto 31.856 de 2010 é o decreto que regulamenta a prestação de tarefa por tempo certo. E ele é taxativo ao afirmar lá nos artigos 9, o artigo 9º e 11 do decreto. Os artigos 9º e 11 são taxativos, explícitos a dizer: o prestação de tarefa permanece na inatividade. Eu já vi aí em outros espaços, já vi inclusive professores dizendo aí: não, o designado para o serviço ativo é o PTTC. Não é não, pelo amor de Deus, é um equívoco gigante, tá? O decreto 31.856 de 2010, que regulamenta a prestação de tarefa por tempo certo, é taxativo em dizer que a prestação de tarefa por tempo certo permanece na inatividade, tá? Por isso que ele não faz parte do efetivo. Por isso que está escrito aí, ó, os sujeitos à prestação de tarefa por tempo certo não contam para o efetivo do CBMDF, porque eles permanecem na inatividade. Então, nós temos tanto o decreto como a Lei 12086, reafirmando isso para nós também lá no artigo 65. Item C. Os alunos dos cursos de ingresso na carreira bombeiro militar, tá certinho. Os alunos dos estabelecimentos de ensino do CBMDF, embora eles estejam na ativa, e a gente vai encontrar isso lá no artigo 3º, a linha... artigo 3º, inciso 1, a linha D, lá da Lei 7479, quase que fugiu, da Lei 7479, que é o Estatuto do CBMDF, embora a gente vá encontrar isso lá, e eles estão apresentados lá, eles estão na ativa, mas não fazem parte do efetivo. Não fazem parte do efetivo, porque de acordo com o artigo 65 da Lei 12086, eles não serão considerados para o efetivo de 9.703 bombeiros, trazidos especificamente pela Lei 12086. Então, fica atento a isso aí. Então, ó, ele quer saber o que está correto nos termos da Lei 12086. Está correto o que se afirma, 1, 2 e 3. Então, gabarito aí, ó. Gabarito letra A, né? Gabarito letra A. 1, 2 e 3 estão corretos, tá? Questão boa também. Questãozinha boa para nossa análise. Vamos para a próxima questão. Nos termos da Lei 8255, que é a nossa LOB, que é a nossa Lei de Organização Básica, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros, compõe o Comando Geral, exceto. Ele quer saber quem não faz parte da estrutura do Comando Geral. Aqui eu quero trazer para você uma diferença. Quando a gente fala de comando geral, a gente está falando do órgão. Quando a gente fala de comandante geral, a gente está falando da autoridade que compõe esse órgão. Porque se nós fôssemos perguntar aqui quais são as autoridades que compõem a estrutura do comando geral, aí a gente falaria do comandante geral, subcomandante geral, chefe do Estado-Maior geral. Então perceba, são as autoridades. Quando a gente fala do órgão, da estrutura do comando geral, nós temos aqui outros órgãos que vão
compor essa organização básica do CBMDF. E aqui, ó, ele está falando, compõe a estrutura do comando geral. Ele quer saber das autoridades. Observa aqui, ó, o item A, procurador, controlador, ajudante geral, chefe de departamento, chefe de estado-maior. Ele quer saber quais são as autoridades que compõem o chamado comando geral da corporação. E aqui eu vou chamar a sua atenção, vou dizer para você, ó, nós temos o comandante geral, o subcomandante geral, o chefe do estado-maior, nós temos o controlador, o ajudante geral, nós temos os diretores, os chefes de departamento, nós temos o comandante operacional, que embora seja a autoridade de mais alto escalão dos órgãos de execução, ela compõe a figura do comando geral, né? Compõe a estrutura do comando geral. Quem é das opções apresentadas aí que não faz parte? O item A, já vou trazer para você novamente o gabarito letra A, porque não é procurador, é o controlador, tá? Deixa eu colocar direitinho aqui. A autoridade que faz parte é o controlador. Então, não existe essa autoridade aqui no CBMDF, procurador. Nós temos o controlador. E lembra que o controlador é aquele que na questão anterior a gente falou que pode avocar as competências de corregedor. Por quê? Porque sobre a administração, sob a administração do controlador, nós temos o auditor, nós temos o corregedor, nós temos o ouvidor, que é a ouvidoria, e nós temos o NCUST, o núcleo de custódia. Então, todas essas autoridades aqui, ó, estão subordinadas, o comandante do NCUST estão subordinadas ao controlador. Por quê? Porque a controladoria, enquanto órgão, tem à sua disposição a ouvidoria, a corregedoria, a auditoria e o núcleo de custódia. Ouvidoria, auditoria e corregedoria terão seus funcionamentos de forma independente. Agora, o núcleo de custódia, ele vai estar sempre vinculado à controladoria. Se cair na sua prova falando sobre funcionamento de forma independente, auditoria, ouvidoria e corregedoria. O núcleo de custódia não é independente, ele continua vinculado à corregedoria e à autoridade controlador, tá? Então fica atento a isso aí. A gente ampliou seus conhecimentos aqui, ó, falando dessas possibilidades. As demais autoridades todas fazem parte aqui, todas fazem parte da estrutura do comando geral. Aqui a gente teria também, ó, o comandante geral. Aqui a gente teria o comandante geral, o subcomandante geral. A gente teria aqui também o comandante operacional. A gente teria também aqui os diretores. Tá? Depois nós teríamos o controlador, o ajudante geral, o chefe de departamento e o chefe de estado-maior, tá? Vou fazer uma correção aqui, ó. A ajudância é órgão. Aqui teria que ser, tá? Vou fazer essa correção aqui, não vou mexer no gabarito, mas aqui, ó, teria que ser ajudante. É o ajudante, porque é a figura da autoridade que faz parte do comando geral, tá? Então aqui, ó, é o ajudante. Ajudante, tá? Fica atento a isso aí. Era uma questão que, se fosse valendo mesmo, daria margem para recurso por conta da ajudância geral, porque a ajudância é um órgão e não é uma autoridade. E aqui, quando a gente fala da estrutura do comando geral, são as autoridades que compõem, tá? Então, nós temos controlador, nós temos ajudante, chefe de departamento, chefe do estado-maior, comandante, subcomandante, comandante operacional e os diretores. De novo, fica atento a isso aqui, tá? Essa questãozinha aqui, ela teria margem para recurso só por conta da ajudância, que é um órgão. E nós não estamos tratando de órgão. Fica para efeitos didáticos, mantém o gabarito letra A, porque você já sabe que não existe procurador, mas para efeitos didáticos, fica atento a isso aí. Por quê? Porque aqui é ajudante geral e não ajudância, porque a ajudância é um órgão. Se tiver valendo alguma coisa o simulado, vocês conversam com o pessoal da equipe lá para anular essa questão aí. Próximo item. Nos termos do decreto 31.817 de 2010,
são competências comuns do comando operacional, subcomando operacional, estado-maior operacional, comando especializado e unidades subordinadas. Então ele quer saber aqui, ó, o que não é competência, o que não é competência comum, o que é uma competência específica de determinado órgão. Quando a gente está analisando as questões próprias do decreto 31.817, que são órgãos de execução, do decreto 7163, nós vamos ter competências comuns a todos os órgãos e nós vamos ter competências específicas. Aqui, ó, ele está falando justamente isso. O que não é uma competência comum, ele quer saber qual é a competência específica. Então, analisa aí os itens. Manter a tropa permanentemente treinada para o pronto emprego. Essa questão aqui é o item, é o gabarito da questão, é o item correto. Essa aqui, ó, não é uma competência comum. Manter a tropa permanentemente treinada em pronto emprego é competência do comando operacional, tá? É do COMOP. Essa é uma competência própria do COMOP, não é uma competência comum entre todos os órgãos de execução, tá? Então eu já trouxe para você expedir declarações, certidões e outros documentos da sua área de competência. Se ele está chamando e dizendo, ó, você vai expedir isso da sua área de competência, o comando operacional da sua área de competência, o subcomando dentro da sua área de competência, o comando especializado dentro da sua área de competência. Então, nesse caso aqui, ó, essa aqui sim é uma competência comum. Promover estudos e análises com vistas ao aprimoramento da gestão de suas atividades, novamente, de suas atividades. Cada órgão vai promover dentro da sua atividade princípio. O comando operacional dentro das atribuições do comando. O subcomando dentro das atribuições do subcomando. O comando especializado dentro das atribuições do comando especializado. Então perceba, falou de competência comum, já olha para a sua área de competência, suas atribuições, suas atividades, isso tudo é competência comum entre mais de um órgão. Agora, se falar de um detalhamento maior, já acende a luz aí. Por quê? Porque vai estar falando dentro das questões específicas. Cooperar com o Estado-Maior Geral na formulação e no desenvolvimento relativo à sua área de atuação. Novamente. Então, sua área de atuação, suas atividades, sua área de competência, tudo isso é comum entre mais de um órgão. Agora, manter a tropa permanentemente treinada e a pronto emprego é competência própria do COMOP, tá? Então, ele quer saber o exceto. Então, de fato, ó, gabarito letra A é a única opção aí que não é uma competência comum. Olha a dica aí, ó. Sua área de competência, suas atividades, sua área de atuação, suas atribuições. Falou isso aqui, é competência comum, tanto lá no decreto 7163, como aqui no decreto 31.817. Questão 55. Conforme disposto na Lei 7.479, o Estatuto do Corpo de Bombeiros, possui competências específicas no âmbito da defesa civil. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Ó, o CBMDF possui competência para atividade de defesa civil? Claro que possui. Isso está apresentado também na Constituição Federal, lá no artigo 144, lá no parágrafo 6º, salvo o melhor juízo. Vai dizer, ó, compete ao Corpo de Bombeiros as atribuições definidas em lei e a atividade de defesa civil. Quais são as atribuições definidas em lei? As que são trazidas aqui no Estatuto: combate a incêndio, salvamento, atendimento pré-hospitalar, atendimento em sinistro, tá? Busca e salvamento e resgate. Então, tudo isso a gente vai encontrar lá. Então, observa aí, ó. Analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta. O CBMDF é responsável pela prevenção e combate a incêndio em todo o território nacional. Isso aqui está errado. Ele é responsável no âmbito do Distrito Federal.
Eventualmente, por conta de que o CBMDF é mantido e organizado pela União, e lá na 8255 vai estabelecer que o CBMDF também vai executar atividades por deliberação do chefe do Executivo Federal, do presidente da República, eventualmente o CBMDF pode sim ser demandado para outras atividades fora do Distrito Federal. O governador, que possui o comando superior do CBMDF, pode determinar que o CBMDF vá para outras unidades da federação auxiliar nas questões próprias relacionadas também a incêndio florestal. Fez isso, estava agora lá no Amazonas combatendo incêndio florestal. Então perceba, o CBMDF pode atuar, mas a competência precípua dele é no âmbito do Distrito Federal. Item 2. A organização e a execução de medidas de prevenção e controle de sinistro, catástrofe e calamidades públicas são atribuições do CBMDF no Distrito Federal, tá certo? Por exemplo, nós temos aqui um grupamento específico, é o grupamento de proteção civil. Nós temos especificamente dentro dessas atribuições. E veja que quando a gente fala das questões relacionadas à defesa civil, é importante a gente pensar naquelas fases, na fase de preparação, na fase de resposta e na fase também fase de prevenção. São 4 fases. Vamos lembrar aqui, são 4 fases. Isso aqui foi inclusive tema da prova passada. Quais são as fases de atuação no CBMDF no que diz respeito aí às atividades de defesa civil? Na fase de prevenção, antes do sinistro acontecer. Então, a fase de prevenção é a medida em larga escala, é orientadora, prevenir. Depois nós temos a fase de preparação, já sabe que vai acontecer, já está prestes a acontecer, já tem anúncio de que vão vir chuvas torrenciais, de que as chuvas serão em grandes proporções e vai causar alagamento. Nós temos situações próprias no DF, a exemplo da Vila Cauí, que muitos aqui da missão participaram, né, levando alimentos, que recentemente, nas chuvas passadas, nós tivemos alagamento na Vila Cauí. Então, a primeira fase é a prevenção, a segunda fase é a preparação, a terceira fase é a de resposta, é quando acontece. Já aconteceu, agora o Estado tem que agir, o Corpo de Bombeiros tem que agir para minimizar os efeitos daquele sinistro. Então, ali você vai atuar, lembra dos eventos que ocorreram lá no Rio Grande do Sul. Todos aqueles eventos, inclusive quando o Corpo de Bombeiros enviou militares para lá, já está na fase da resposta. A coisa já está acontecendo, o sinistro já está acontecendo, e ali é observar a capacidade de resposta dos órgãos públicos diante daquela situação. E a última fase, 4ª fase, que é a de reconstrução, que é justamente a fase que o estado do Rio Grande do Sul está passando. Então, já passou ali o pior, agora a gente precisa reconstruir e trazer condições dignas de novo para aquelas pessoas. Então, tema de prova, foi questão de prova passada. Nós temos a prevenção, a preparação, a resposta e, por fim, a reconstrução. São as 4 fases trazidas na legislação no que diz respeito, lá no Decreto 7163 e no Decreto 31817, no que diz respeito ao grupamento de proteção civil, tá? Então tá aqui, ó, tá certinho. O Corpo de Bombeiros vai atuar em catástrofe, em calamidade, em sinistro, sobretudo no âmbito dessas 4 fases. Item 3. A lei prevê que o CBMDF atua em atividade de salvamento, atendimento hospitalar e de prevenção e combate a incêndio. Atendimento hospitalar, não. O atendimento que o CBMDF faz é pré-hospitalar, tá? O CBMDF atua em pré-hospitalar. Então, ó, hospitalar tá errado, tá? É pré-hospitalar. Então, a gente tem aqui, ó, item 1 e item 3 estão errados. Aí ele vem e pergunta, apenas o que está na afirmativa 1 está correta? Não, não pode ser. Apenas a afirmativa 2 e 3 estão corretas? Não, não pode ser. Apenas a afirmativa 2 está correta, gabarito letra C. Gabarito da questão, letra C. Apenas a afirmativa 2 está correta.
Então tá aí, ó, aqui a gente ampliou seus conhecimentos, tá? Essa questão aqui, por mais que não tenha perguntado isso diretamente, mas indiretamente no que diz respeito à atuação do grupamento de proteção civil, das questões próprias de defesa civil, eu trouxe para você aqui o que foi exigido lá na questão passada, quando trouxe das 4 fases, lá no concurso passado, melhor dizendo. 56. As promoções no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal podem ser realizadas de diversas formas. Qual das seguintes alternativas descreve corretamente uma condição que pode levar à promoção por merecimento? Ele quer saber qual das alternativas pode levar à promoção por merecimento. Vou chamar a sua atenção. Promoção por merecimento só ocorre em 2 situações no CBMDF. É a primeira promoção do militar, independente se para a carreira de praça, independente se para a carreira de oficial, a primeira promoção da carreira sempre vai ser por merecimento. Então, a promoção do soldado de 2ª classe a soldado de 1ª classe, critério merecimento. A promoção do aspirante a 2º tenente, o critério é merecimento. Mas aqui você precisa estar atento a isso, porque quais são os requisitos que a lei exige para essa promoção? Lá no artigo 75 da Lei 12.086, vai falar que para se ascender ao posto de 2º tenente do quadro de oficiais combatentes, são necessários 4 requisitos. O primeiro requisito, ser selecionado dentro do número de vagas estabelecidos lá no anexo 3 da Lei 12.086. Que número de vaga é esse? É o do concurso, então você tem que passar no concurso. O segundo requisito, concluir com aproveitamento o curso de formação de oficial e ser declarado aspirante, porque você é declarado aspirante quando conclui com aproveitamento o curso de formação de oficiais. Terceiro requisito, ser aprovado no estágio probatório. Então, você tem que concluir com aproveitamento o curso de formação, ser declarado aspirante e ser aprovado no estágio probatório. Assim, é só depois de passar por esses requisitos é que você vai poder ser promovido ao posto de 2º tenente. E essa promoção de aspirante a 2º tenente independe de vagas, tá? Fica atento a isso, tá no artigo 75 da Lei 12.086. E no caso das praças? No caso das praças, você tem que concluir com aproveitamento o curso de formação de praça e ser aprovado no estágio probatório. Isso está no artigo 80 da Lei 12.086. Quando a gente fala do artigo 80 da Lei 12.086, é importante você pensar também no artigo 81, que vai falar dos oficiais dos demais quadros. Para os demais quadros de oficiais, complementar quadro de capelão, quadro de saúde, é suficiente concluir com aproveitamento o respectivo curso inicial de carreira para cumprir o requisito de ser promovido, tá? Ao posto de 2º tenente. Então, esse é o aspecto que você precisa saber. Vamos para as questões. O militar que tenha recebido elogios formais, pelo menos 5 anos consecutivos. Isso aqui está errado, não tem nada a ver. Se esse militar está recebendo elogio formal, isso vai melhorar a condição dele, por exemplo, para receber uma medalha, uma comenda institucional que está prevista no estatuto. Isso vai melhorar a questão dele, por exemplo, para dispensas como recompensa ao serviço, mas dizer que ele vai ser promovido por merecimento por conta disso aqui. O militar que tenha participado de, no mínimo, 3 missões de resgate institucional. Também não, isso aqui não tem nada a ver para as questões próprias de merecimento. O militar que tenha concluído o respectivo curso de formação exigido para a promoção e o estágio para o quadro geral de praça e os oficiais combatentes. Opa! Ele vai concluir o respectivo curso de formação, CFO, e o estágio probatório para o quadro geral de praça e oficial combatente, tá certinho. O CFO, ele tem que concluir com aproveitamento
o CFO. Aliás, vou melhorar aqui, ó, o CFO, concluir com aproveitamento, não. Para segundo tenente, agora vai ficar direitinho, ó. Para segundo tenente combatente, para ser promovido a segundo tenente combatente, ele tem que concluir o CFO e ser aprovado no estágio probatório. Para segundo tenente do quadro complementar, quadro de saúde, capelães, ele precisa só concluir com aproveitamento o CHO. E para soldado de primeira classe, ele precisa também concluir com aproveitamento o CFP e ser aprovado no estágio probatório. Só existe estágio probatório para quem é formado, CFO e CFP. Essa é uma dica interessante. E qual a outra modalidade de promoção? Por merecimento? Até aqui nós falamos da primeira modalidade de promoção. A outra modalidade de promoção por merecimento é a promoção ao último posto, no caso específico dos oficiais. Sempre que o militar estiver galgando o último posto, essa promoção vai se dar pelo critério de merecimento. E o que vai ser avaliado? Os atributos e qualidades que distinguem um oficial do outro. Lá vai falar de assiduidade, lá vai falar de proatividade, lá vai falar de iniciativa, tá? Isso está especificado lá na Lei 12086. Então, gabarito da questão aí, ó, letra C. O militar que tenha sido indicado pelo comandante-geral para ocupar cargo de destaque na corporação, não. Destaque na corporação não é requisito para promoção por merecimento. E o militar que tenha completado 20 anos de serviço sem nenhuma sanção disciplinar também não é o caso, tá? Também não se trata do caso. Vamos para o próximo item. 57. A Lei 12086 regula a contagem de tempo para a promoção no Corpo de Bombeiros. Em relação à contagem de tempo para a promoção, qual das seguintes afirmativas está correta? Primeiro, você precisa entender o que é contagem de tempo para efeitos de promoção. Nós temos duas modalidades de contagem de tempo que influem diretamente na promoção. A primeira delas é o intertício, que é o tempo mínimo que cada bombeiro deve permanecer no posto ou na graduação. Segunda modalidade de tempo que influi na promoção é o tempo de serviço arregimentado, que é o tempo líquido e ininterrupto que o bombeiro está dedicando ao cargo ou à função de natureza bombeiro militar. Lá no artigo 86 da Lei 12086, vai falar que tanto o intertício como o tempo de serviço arregimentado são requisitos indispensáveis para a promoção. Então, se você não tiver um dos dois, você não vai ser promovido. Vamos analisar o texto e ver o que ele quer de nós. O tempo de afastamento para estudos no exterior é computado integralmente para fins de promoção. Isso aqui está errado, porque quando o militar vai solicitar esse tempo, via de regra, esse afastamento dele vai se dar por meio de LTIP, licença para tratar de interesse particular. E a licença para tratar de interesse particular, ela não é computada para nenhum efeito, é chamado tempo morto. Não é computado para nenhum efeito. Então, ó, isso aqui está errado. O tempo de serviço prestado em outras corporações militares é automaticamente considerado para as promoções. O tempo de serviço de outras instituições é considerado para as promoções. Esse tempo, de acordo com o artigo 121 do Estatuto, é contado como em efetivo serviço. O tempo considerado como em efetivo serviço, ele leva em consideração, por exemplo, para a licença especial. Significa dizer que o tempo que você trouxe lá das Forças Armadas vai ser contado como tempo de efetivo serviço no CBMDF, mas não necessariamente para as promoções, porque para a promoção é necessário o intertício,
é o tempo que você passa no posto ou na graduação, o tempo mínimo que você deve passar no posto ou na graduação. Ou o tempo de serviço arregimentado, que é o tempo que você está no posto ou na graduação. Então, esse tempo trazido de fora, ele não é computado efetivamente, automaticamente para efeito de promoção, mas ele é computado como efetivo serviço. O tempo de licença para tratar de interesse particular não é computado para a promoção por antiguidade, gabarito letra C. Gabarito letra C. Ele não é computado. E por que ele não é computado? Porque é chamado o tempo morto. Você vai encontrar isso, salvo o melhor juízo, no artigo 123, lá no parágrafo 4º. Vai dizer, ó, que esse tempo não é computado para nenhum efeito. Ele não é computado como efetivo serviço, que está no 121. Ele não é computado como anos de serviço, que também está no 121. Não é computado como tempo de serviço arregimentado. E não é computado para tempo específico de promoção. Ou seja, ele não é computado como intertício, nem como serviço arregimentado, tá? Então, gabarito letra C. O tempo de serviço em função administrativa não é considerado para a promoção a cargos operacionais. O tempo, então se eu sou do expediente, eu não sou levado em consideração para ser promovido. Não tem nada a ver, tá? Isso aqui tá errado. O tempo de afastamento por licença médica superior a 60 dias consecutivos é descontado do tempo de serviço para fins de promoção. Isso aqui também está errado, tá? Existe um detalhe na portaria de afastamentos da corporação que, a depender do tempo que o militar ficar afastado aí para licença própria, esse tempo pode não ser computado para efeitos de anos de serviço, tá? Mas isso é uma peculiaridade que é trazida pelas portarias, tá, do CBMDF e não especificamente pelo estatuto, nem pela lei 12086. Então, o gabarito da questão aí, ó, letra C. Vamos para a próxima, penúltima questão aí, antepenúltima. Nos termos do decreto 31.817, que estabelece aí os órgãos de execução, as atividades relativas aos atendimentos de emergência de produtos perigosos são de execução do grupamento de proteção civil? Não é o grupamento de proteção civil que lida no CBMDF com produtos perigosos. O grupamento de proteção civil lida especificamente com situações envolvendo desastres, sinistros? Sim, mas dentro daquela perspectiva das fases que eu te falei, da fase de prevenção, da fase de preparação, da fase de resposta e da fase de reconstrução. Grupamento de busca e apreensão. Uou, que doidura! A gente nem tem grupamento de busca e apreensão no CBMDF. Isso aqui é atividade policial, né? Atividade de busca e apreensão é atividade policial aí por determinação judicial. Prevenção especial. Não, a gente também não tem grupamento de prevenção especial. Isso não existe no âmbito do CBMDF. Proteção ambiental. Agora sim, gabarito da questão letra D. O grupamento de proteção ambiental é responsável no âmbito do CBMDF pelas ocorrências que envolvem proteção ambiental no que diz respeito a incêndios florestais e a produtos perigosos, tá? Gabarito da questão letra D. Atendimento pré-hospitalar. Embora nós tenhamos atendimento pré-hospitalar no CBMDF, não são eles que lidam com produtos perigosos, tá? Eles lidam com as questões pré-hospitalares, embora ele até poderia conduzir essa vítima aqui, mas lidar com produtos perigosos é competência do grupamento de proteção ambiental. Penúltima questão, nos termos da Lei 12.086, a solicitação de promoção por ato de bravura poderá ser feita pelo interessado no prazo da data do fato. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 1 ano, 2 anos, 120 dias, gabarito da questão 120 dias, 180 dias, 90 dias. Esse é o gabarito dessa questão. Mas eu vou trazer uma consideração para você aqui. A Lei 12.086 de 2009,
ela é aplicada para a PMDF e é aplicada ao CBMDF. Quando a gente fala desse prazo específico para solicitar promoção por ato de bravura, somente a PMDF apresenta prazo. O CBMDF não apresenta prazo para solicitação de promoção por ato de bravura. A questão, tecnicamente, não está errada, ela está correta, porque ela pergunta, ó, nos termos da Lei 12.086. Como a 12.086 é aplicada tanto para a PM quanto para o bombeiro, a questão está certa. Mas eu pedi para que mantivessem essa questão aqui, para que a gente pudesse debater justamente esse tema. Então eu vou ter que estudar, para minha prova de bombeiro, eu vou ter que estudar os aspectos relativos à PM? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Tanto é que no concurso passado, 2 questões de legislação foram anuladas justamente por esse motivo. Porque a banca exigiu conhecimentos próprios relativos à Polícia Militar na prova do Corpo de Bombeiros. Tecnicamente, a Lei 12.086 prevê isso, está escrito lá. O prazo para bravura é de 120 dias? Mas na parte referente à PM. Porque na parte referente ao Corpo de Bombeiros não existe a exigência desse prazo, não há prazo quando a gente fala do CBMDF. A lei não trouxe especificamente esses prazos para o CBMDF. Então a questão está correta, essa questão está correta. Mas se a gente fosse seguir a inteligência que foi trazida no concurso passado, quando a banca exigiu conhecimento próprio da PM para o bombeiro, as questões foram anuladas. Nós tivemos 3 anulações. Uma por problema de 2 respostas. O concurso passado trouxe para o quadro geral de praça 2 respostas em uma das questões. E nas outras 2 questões é porque eles perguntaram conhecimento próprio da PM, tá? E ao cobrar conhecimento próprio da PM para o bombeiro, não é razoável que o bombeiro saiba das questões próprias relativas à PM, tá? Então, por isso, a questão, o gabarito é a letra C, o gabarito da questão é a letra C, mas para fins didáticos, porque nós sabíamos que haveria essa correção comentada, eu pedi que deixasse essa questão para que a gente pudesse explicar para você justamente esse tópico. Você vai precisar estudar os aspectos relacionados à PM que são cobrados na Lei 12.086? Não, porque não é razoável exigir de bombeiro que tenha conhecimento próprio da PM, que são instituições separadas. Em outras unidades da federação, exemplo São Paulo, lá é o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Não é o caso aqui. São instituições diferentes, com legislações próprias, estatutos próprios, lei de organização básica própria. Comungam a Lei 12.086 e a Lei de Remuneração 10.486. Não é objeto nosso, tá? Então, gabarito letra C. Gabarito da questão letra C. Mas fique atento a esses detalhes. Última questão para nós aí. Analise as afirmativas e responda a alternativa correta. São proibidos quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores, quanto sobre posição de caráter reivindicatório. Tá certo. Isso aqui é proibido, mesmo lá pela própria Constituição, lá no artigo 142 da Constituição. Vai falar que os bombeiros não podem participar de sindicato, que o bombeiro não pode participar desse tipo de organização, que o bombeiro não pode fazer greve, tá lá no 142 da Constituição, tá? A inobservância das leis, dos regulamentos e a falta de exação, a falta de cuidado no cumprimento dos deveres neles especificados, acarreta para o bombeiro militar responsabilidade pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica ou peculiar. Então, ele tem responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal. Tá certinho esse item. Todas as questões que tratam desse item costumam retirar aí a responsabilidade funcional ou a responsabilidade administrativa. A responsabilidade administrativa, nesse caso, é a responsabilidade funcional. Então, ele vai responder funcionalmente, de forma pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação que é aplicável à corporação ou legislação específica. Tá certinho.
No concurso de crime militar e transgressão disciplinar, será aplicado somente a pena relativa à transgressão. Isso aqui está errado. Aqui vai aplicar a pena mais grave, aplicar a pena do crime, da conduta mais gravosa. Então, significa dizer, quando ele fala concurso de crime e transgressão, significa dizer que o militar cometeu um crime e uma transgressão ao mesmo tempo. Quando isso ocorrer, aplica-se somente a pena do crime, a pena mais grave, tá? Então, ó, 1 e 2 está certo, 3 está errado. Estão corretas? A alternativa B é o gabarito da questão. Apenas 1 e 2 estão corretas. Com isso, a gente finaliza aqui os nossos estudos relacionados ao sexto simulado, a correção comentada do sexto simulado. Chamo a atenção para aqueles dois itens, tá? O item que falava da ajudância geral. Conversem com o pessoal lá da missão sobre a deliberação daquela questão, porque a ajudância é um órgão, então tecnicamente aquele item lá estaria errado. Nós teríamos duas respostas. E com relação a essa questão aqui referente à Lei 12086, no que diz respeito ao prazo de 120 dias, não existe essa exigência de prazo para o CBMDF. Para fins didáticos, a gente pediu que fosse mantida essa questão, justamente para ter oportunidade de explicar isso para você. O gabarito da questão, conforme está apresentado lá, está certinho, sem problema nenhum. E, de acordo com a lei, de fato a lei traz aquilo lá, então não teria problema, não seria uma causa de anulação. Seguindo a inteligência do concurso passado, não seria razoável pedir isso para bombeiro. Só esse é o detalhe. A gente fica por aqui, até mais e um grande abraço para vocês.